Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Bom, agora passou o carnaval, a gente vai seguir adiante até o final, se Deus quiser, sem grandes interrupções, né? Os maiores períodos aí de afastamento, né, de interrupção da nossa leitura foram recentemente final de ano, períodozinho de férias e agora o carnaval. Então, creio que daqui até o final da nossa leitura não teremos mais grandes interrupções. Isso se eu não ficar doente, isso se não acontecer algum imprevisto, não é? Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem continuado essa jornada comigo. É verdade que caiu bastante, né, o número de pessoas que conseguiram chegar até aqui. Já teve uma época no início de termos em torno de 100 pessoas, em torno de 100 pessoas diariamente assistindo, depois 80, agora a gente está em torno de 60 pessoas. Mesmo assim, na minha perspectiva, é um número bastante significativo de pessoas que estão lendo a Bíblia ou ao menos ouvindo a Bíblia e podendo ouvir alguma explicação, algum esclarecimento sobre algumas questões, né? Então, graças a Deus por termos chegado até aqui, que Ele nos ajude a avançarmos até o final. Bom, hoje nós vamos ler Isaías 53 e 54 e vamos ler o último capítulo da carta de Tiago. Vamos então à leitura? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse capítulo 53 é um dos mais conhecidos do livro de Isaías, um dos mais referidos, citados do livro de Isaías, porque ele descreve de forma muito detalhada
o sofrimento e a obra de Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu com Jesus Cristo na sua crucificação, o motivo pelo qual ele foi crucificado, o que estava acontecendo ali, é aqui descrito de uma maneira muito impactante. Não foi meramente o sofrimento físico. Ele levava sobre si os nossos pecados. Ele era o Cordeiro de Deus, o servo de Deus. E Paulo reflete um pouco isso, aplicando à igreja, quando ele disse: tenham em vocês mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, pelo contrário, ele se fez servo, assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o servo aqui descrito. E essa disposição de Jesus de sofrer pelo seu povo não só nos salva, porque ele levou sobre si as nossas iniquidades e nos justificou, como ele também nos dá exemplo de como deve ser a nossa vida também, de como nós somos chamados à morte, somos chamados ao sacrifício, somos chamados a deixar a vida neste mundo e viver para Ele, para a glória dEle, para a expansão do seu reino, para o cuidado das pessoas que pertencem ao seu povo. E aqui vamos seguir então para o capítulo 54. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá, para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, seus portões serão de esmeralda e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá
diante de você. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Que capítulo maravilhoso também, descrevendo aqui a misericórdia de Deus para com o seu povo, um final feliz para um povo outrora rejeitado, outrora sofredor. Ele é cuidado e amado pelo Senhor Deus. E agora vamos ao último capítulo de Tiago, Tiago capítulo 5, que já começa com aviso aos ricos. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Bom, vamos entender aqui, né? É pecado ser rico? Não é isso que o texto está dizendo. Ele está se referindo aqui aos ricos que agiram de um modo aqui condenável ou condenado pelas Escrituras. Né? Ricos que amam a riqueza e olha só, que foi obtido a partir da exploração de pessoas. Tá? Tá aqui no versículo 4. Essa perspectiva de ser rico, obter o maior lucro possível, em detrimento das pessoas, dos colaboradores, dos trabalhadores, né? Isso é pecaminoso. Fazer isso, colocar a riqueza como prioridade na nossa vida, é algo absolutamente condenável nas Escrituras Sagradas. Né? Que Deus nos preserve do amor ao dinheiro. E veja que o amor ao dinheiro, ele não é apenas um pecado dos ricos, é também um pecado dos pobres. Então precisamos ter cuidado com isso. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha que interessante, ele usa aqui a ilustração do lavrador. O lavrador, ele semeia e ele aguarda. Ele espera as chuvas, todas as estações ocorrerem, para então ele obter os frutos. Da mesma forma nós devemos ser pacientes, fazer o nosso trabalho, aguardar todo o processo que Deus estabeleceu, para que então nós possamos colher os frutos dessa fé, dessa entrega que temos feito ao Senhor. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, quando nós ficamos aflitos, a gente acaba impacientes, a gente acaba se queixando uns dos outros, julgando uns aos outros. Então, a instrução bíblica aqui é: tenham paciência, tenham paciência.
Sejam perseverantes. Tá? Sigamos o exemplo dos profetas, da paciência que eles tiveram. Então, sejamos cheios de misericórdia e de compaixão. Conselhos diversos. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Instruções muito interessantes, muito práticas para a nossa vida. Que Deus nos ajude a colocar essas coisas em prática e experimentar as bênçãos decorrentes dessas coisas. Vamos orar? Senhor, te louvamos por termos concluído a leitura de Tiago, uma carta tão prática, tão desafiadora para nós. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver uma vida cristã coerente com a Tua palavra, Senhor. Possamos ter humildade, paciência, compaixão. Possamos, ó Deus, confessar nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Possamos, ó Deus, nos empenhar pela salvação dos outros e assim por diante, ó Pai. Que a nossa fé não seja uma fé morta, uma fé inoperante, mas sim uma fé viva, uma fé operosa. Senhor, te agradecemos também pela leitura de Isaías 53. Que bênção, Senhor, ler a descrição do sofrimento do nosso Salvador e o efeito poderoso que a cruz, o seu sofrimento na cruz, a sua morte na cruz trouxe para nós e como isso glorifica o nome dele. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado também pelo capítulo 54, que nos faz olhar para o futuro glorioso do teu povo. Que bênção podermos trabalhar hoje, enfrentar as lutas e os sofrimentos de hoje, com os olhos lá no que o Senhor há de fazer. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Até mais.